aí, pessoal, vamos para mais algumas questões? Vamos lá. Questões agora da Matemática 3, aula 5, na parte de Introdução de Funções. Primeira questão dá o seguinte: na fabricação de 25 mesas, ou seja, total de mesas que eu quero, 25, um empresário verificou que o custo total do material foi obtido por meio de uma taxa fixa. Esse valor aqui é independente da quantidade fabricada. Adicionado ao custo de produção, que é de R$ 60 por unidade. Esse é o valor por cada mesa fabricada. Pede qual é o custo para a fabricação dessas mesas. Olha, para calcularmos o custo de X mesas, vamos montar a nossa formulazinha. Eu tenho o seguinte: eu tenho um custo por unidade, 60. Então, eu vou ter 60 vezes X unidades, acrescido do custo fixo de fabricação, que é de 2.000. Para o nosso problema proposto, o X vai ser igual a 25 unidades, ou seja, o custo para a fabricação de 25 unidades será de 60x mais 2.000. No lugar desse x aqui, eu vou colocar o valor dele, que é 25. Então, o custo para a fabricação de 25 mesas será de 60 vezes 25 mais 2.000. Ou seja, o custo para a fabricação dessas 25 mesas será de 60 vezes 25, 1.500, mais 2.000. Portanto, o custo para a fabricação das 25 mesas solicitadas é de R$ 3.500. Entre as alternativas, a nossa letra C. Ok? Segunda questão. A água para o abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por dois reservatórios idênticos em forma de bloco retangular, ligados entre si por um cano igual ao cano de entrada, conforme ilustra a figura. A água entra no sistema pelo cano de entrada, no reservatório 1. Há uma vazão constante e, ao atingir o nível do cano de ligação, passa a abastecer o reservatório 2. Suponha que, inicialmente, os dois reservatórios estejam vazios. Qual dos gráficos melhor descreverá a altura H do nível de água no reservatório 1 em função do volume V de água do sistema? Galera, o esquema é mais ou menos o seguinte. Nós temos o reservatório 1, que está ligado ao reservatório 2, que são idênticos. E eu tenho o cano de entrada de água aqui. Beleza, abriu a água, essa água vai começar a jorrar aqui. É evidente que ele vai encher todo esse espaço aqui. Quando atingir o nível do cano, ele vai passar a água para cá e vai começar a encher esse reservatório. Então, inicialmente, o nível da água no reservatório 1 está subindo. Vai passar um tempo estável, por quê? Porque ele vai passar a encher agora o reservatório 2 até nivelar a água. Então, o nível de água no reservatório 1 passa um tempo estável. Após a água preencher todo esse espaço aqui e nivelar os dois reservatórios, a água vai voltar a subir em ambos agora. Essa quantidade de água que enchia apenas um, depois apenas o 2, passa agora a encher os dois. Ou seja, vai começar a encher em uma velocidade menor. Então, quer dizer que a quantidade de água do reservatório 1 vai aumentando de uma forma mais lenta. Ou seja, eu tenho uma inclinação um pouco menor no meu gráfico, o que fica caracterizado aqui pelo gráfico da letra D. Ok? Terceira questão. O índice de massa corporal, IMC, pode ser considerado uma alternativa prática, fácil e barata para medição direta de gordura corporal. Seu valor pode ser obtido pela fórmula IMC, está aqui,
é igual a massa sobre a altura ao quadrado, na qual a massa é em quilogramas e a altura em metros. As crianças naturalmente começam a vida com um alto índice de gordura corpórea, mas vão ficando mais magras conforme envelhecem. Por isso, cientistas criaram o IMC especialmente para as crianças e jovens adultos, dos 2 aos 20 anos de idade, chamado IMC por idade. Está aqui a nossa tabela. Uma mãe resolveu calcular o IMC de seu filho, um menino de 10 anos, ou seja, idade 10 anos. Com a altura 1,20 m. Com a massa em quilogramas, 30,92. Olha, para estar na faixa considerada normal de IMC, os valores mínimos e máximos que esse menino precisa emagrecer em quilogramas devem ser respectivamente. Bom, já está deixando claro que o nosso garoto em questão não está dentro do padrão, correto? Está com o índice normal aí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui primeiro o limite máximo, que seria de IMC 18, correto? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar a minha fórmula e fazer uma pequena arrumação. Se eu fizer uma regra de 3 aqui, eu vou ter o seguinte: massa é igual a IMC vezes a altura ao quadrado, correto? Beleza, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou calcular qual é a massa desse indivíduo para que ele esteja no limite máximo. Então, vamos lá. Vou chamar a massa de M. Massa é igual. IMC, para ele estar no limite máximo, é de 18. 18 vezes a altura do indivíduo em questão, 1,20 ao quadrado. A massa será de... Nesse caso, ele vai ficar com o peso de 25,92 quilogramas. Percebam que o peso dele está acima. Então, a diferença que eu tenho que ter aí, ou seja, o mínimo que ele vai ter que emagrecer para ficar dentro da faixa ideal, será de 30,92 menos 25,92. Isso aqui vai dar uma perda de peso de 5 kg. Quando nós analisamos as alternativas, só uma tem essa faixa mínima. Então, a nossa alternativa é a letra D. Para você calcular a faixa máxima, faria o mesmo processo, só que agora, ao invés de fazer para 18, faria para 14. Mas o processo é o mesmo, ok? Até a próxima.